Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o seguinte tema: meu filho, meu discípulo. Hoje nós vamos encerrar a lição Pais que Oram, entrando no quarto tópico, a oração pela obediência de nossos filhos à fé. Orar para que os nossos filhos venham a entender e compreender a palavra de Deus e pela fé ser obediente a esta palavra e alcançar a salvação em Cristo Jesus. A oração, ela é o fundamento da fé, é o fundamento da vida, é o fundamento da nossa existência. Porque nós falamos com Deus das nossas lutas, dos nossos problemas, e Ele responde através da sua palavra, orientando e capacitando para que possamos caminhar de acordo com a vontade dEle. E assim oramos pelos nossos filhos viverem da mesma forma. Através do nosso testemunho, através das nossas orações, nós vamos impactar a vida dos nossos filhos. Então, para nós entendermos isso, vamos ver qual deve ser o nosso foco na oração pelos filhos. O que eu devo focar? O que eu tenho que colocar em primeiro lugar para falar com Deus a respeito dos nossos filhos? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, verso 19, a oração de Davi diz: e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos. A oração de Davi por Salomão foi: dá coração íntegro. Então, olhando para esse texto, para a palavra de Deus, ela nos orienta. Esse deve ser o nosso foco no exercício na oração pelos filhos. Diante de um mundo repleto de poderes malignos e convite ao pecado, os pais precisam pedir a Deus que seus filhos tenham um coração íntegro, um coração reto, um coração puro, um coração que crê em Deus, crê na sua palavra, crê em Cristo Jesus e no Espírito Santo. O que significa a oração no coração dos filhos? O que significa a oração em relação ao relacionamento nosso com os filhos e o nosso relacionamento com Deus? O que significa a oração no coração dos filhos? A oração é como um rejunte que une e firma dois pontos. Ela vai unir e firmar o nosso coração e o coração dos filhos a Deus. Vai unir e firmar também valores inegociáveis de princípios divinos bíblicos e do Evangelho. Então, a oração, ela tem esse trabalho de união e de firmar. Unir dois corações, dois pontos, unir a nossa vida a Deus e firmar a nossa vida, o nosso caminhar na palavra e na vontade de Deus e assim na vida dos nossos filhos. Ela traz Deus para o íntimo deles e desenvolve a confiança sincera em seu poder e a sua autoridade. Então, a oração vai trazer esta intimidade com Deus. E assim vai desenvolver confiança sincera no poder de Deus e na autoridade, tanto de Deus como da sua palavra. Qual é o papel da oração dos pais em relação à vida dos filhos? Qual é o papel da oração? O desejo dos pais deve ser abençoar a vida de seus filhos. Orar com eles e por eles é um dever diário, mas também temos que levá-los a Cristo e levar Cristo a eles também. Então não é somente orar por eles e com eles, é também falar a respeito de Cristo a eles e falar deles a Cristo. Assim, vamos criar um processo de intimidade firme, real, tanto na nossa vida como pais, como na vida dos nossos filhos em relação a Deus e em relação à sua palavra. Em Mateus capítulo 19, verso 13, diz: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam.
Então a Bíblia fala que provavelmente os pais levaram os seus filhos até Jesus para que Jesus orasse por eles e colocasse a mão abençoando a vida dos seus filhos. E os discípulos não deixavam. E Jesus os repreendeu. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então nós temos que, de todas as formas, levar os nossos filhos a Cristo e falar com Cristo a respeito dos nossos filhos. Qual é o papel do testemunho de vida cristã dos pais na vida dos filhos? Nós vimos o papel da oração, agora o testemunho. Já falamos aqui que os pais ensinam de duas formas, falando e através do seu exemplo. O testemunho dos pais de vida, de intimidade profunda com Deus vai impactar profundamente a vida de seus filhos. Então você vê, se você falar e não viver, vai fazer um impacto negativo. Mas se você fala e vive aquilo que você fala, positivamente você vai impactar a vida dos seus filhos, de acordo com a vontade de Deus. Se teus filhos verem você orando, meditando na palavra de Deus, indo à igreja, falando e vivendo a palavra de Deus, eles vão andar no mesmo caminho. E ao contrário também, se você não fizer nada em relação à sua vida espiritual com Deus, eles também não vão se importar com a vida espiritual. Pais têm que dar exemplo de vida com Deus, para que os seus filhos possam caminhar da mesma forma na palavra de Deus. Olha o testemunho do salmista. O salmista nos dá um grande testemunho a respeito disso, de compartilhar o que Deus fez e também de orar pela vida dos seus filhos. No Salmo 78, verso 3 e 4 diz: o que ouvimos e aprendemos, o que contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então os pais, dizendo que eles ouviram da geração passada, eles não iriam esconder dos seus filhos. E assim os seus filhos também não vão esconder dos filhos deles. E esta geração, a geração vindoura, louvará ao Senhor o seu poder e as maravilhas que Deus fez. Os pais precisam falar do poder de Deus aos seus filhos e aproveitar os momentos de dor e sofrimento, decisões, provas, escola, faculdade, etc. Orar com eles para que vejam e sintam o agir de Deus na vida deles. Eles têm que ter as suas próprias experiências pessoais com Deus. Nós oramos e deixamos que Deus trabalhe na vida deles da maneira e da vontade de Deus para o crescimento, o amadurecimento espiritual da vida dos nossos filhos. O papel dos pais é de orar, é de apresentar Deus para os filhos. Futuramente, eles vão tomar as suas decisões. E se nós cumprirmos Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que deve andar, quando for velho não se desviará dele, será uma realidade na vida dos nossos filhos. Então o que nós aprendemos hoje, queridos? Nós aprendemos que a oração, que temos que orar pela obediência dos nossos filhos, a fé em Deus. O nosso esforço, o nosso foco é a oração pelos nossos filhos. O que significa a oração? Um rejunte que vai unir a vida deles com Deus e firmar a vida deles em Deus. O papel da oração dos pais em relação aos filhos é levar os filhos a Deus e levar Deus aos nossos filhos. O testemunho de vida dos pais vai impactar positivamente ou negativamente a vida dos filhos. E o testemunho do salmista de falar das maravilhas que Deus havia operado no passado, no presente e ainda vai operar no futuro, para que possamos continuar vivendo para a glória de Deus. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, ó Pai, que possamos ter esta vida de oração, orar uns pelos outros, orar uns com os outros, colocar a família diante do teu altar, para que a família seja abençoada, revestida do teu Espírito Santo,
protegida pelos teus anjos, para que nenhum mal, ó Pai, venha a chegar ao nosso lar, à nossa vida, à nossa casa. Sustenta-nos debaixo da tua vontade, porque a tua vontade, a tua graça, a tua misericórdia são realidades na vida de todos aqueles que te buscam e esperam pelo Senhor. Abençoe a vida dos nossos filhos, que eles possam crescer em estatura e graça diante do Senhor. Livra de todo assédio do pecado, todo assédio do mal, todo assédio da violência, Senhor Deus, para que possam caminhar diante de Ti e vivendo para a Tua honra, para a Tua glória e Teu louvor. Afasta dos corações dele toda ira, todo ódio, todo rancor. Que reine a paz, a alegria e a Tua presença, ó Pai. Abençoe cada família, Senhor Deus, que está nos ouvindo. Restaura os casamentos, cura os enfermos, liberta os encarcerados dos vícios, ó Pai, e da violência. Abençoa-nos, é a nossa oração. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.